Hoje nós vamos estar falando para vocês sobre o assunto de medidas de tendência central. Nesse assunto especificamente, nós vamos focar em alguns tópicos que são um pouquinho mais interessantes e mais importantes do que outros. Então, primeiro vamos tentar entender o que é isso, né? Medidas de tendência central são aqueles elementos que vão representar uma amostra, um conjunto de dados. Os principais que nós trabalhamos são a média aritmética, né? A média aritmética, a mediana e a moda, né? Mas existem outras, nós vamos estar elencando algumas delas aí ao longo dessa aula. Então, por que elas são importantes? Então, nós gostamos e precisamos trabalhar com medidas de tendência central porque elas vão representar para você qual é o resumo das informações que você tem dentro daquele conjunto de dados. Ele vai tentar representar para você qual é o comportamento, pelo menos, daquele conjunto de dados em si, tá? Então, por isso que nós utilizamos medidas de tendência central. Como eu já tinha dito para vocês, as principais são a média, a mediana e a moda, né? Mas existem outras que podem ser utilizadas. Então, as medidas de tendência centrais que nós vamos começar a estudar são elas: a média aritmética, a mediana e a moda. Eu quero explicar para vocês que elas possuem uma pequena diferença entre elas. A média aritmética é uma medida que nós calculamos com dados normalmente quantitativos. Como é que eu faço isso? Eu vou somar todos os valores que estão dentro lá do meu conjunto de dados, dentro da minha amostra, e vou dividir isso pelo número total de elementos, total de observações que eu tenho dentro daquela amostra. Ela é muito sensível a valores extremos, quer dizer, se eu tiver, por exemplo, um conjunto de dados que tem valores 10, 15 e 20, por exemplo, eu sei que a minha média aritmética aqui vai ser igual a 15. Por que vai ser igual a 15? Eu vou somar 10 mais 20 mais 15, né? E vou dividir isso por 3, que vai me dar 15. Se por acaso eu tiver um valor extremo aqui, ó, 10, 15, 20, e eu tenho aqui, por exemplo, um outro valor lá, 1000, por exemplo, esse 1000 aqui é um valor extremo. Quando eu calcular aqui a média aritmética, pode ter certeza aqui que o meu valor da média com certeza será algo maior que 200. Então ele acaba distanciando muito dos elementos conhecidos. Esses valores extremos é o que nós chamamos eles de outlier. Depois nós vamos entender melhor o comportamento desses outliers. A mediana, ela não fica tão influenciada por valores extremos, porque a mediana, ela só vai identificar para mim quem é o elemento que está exatamente no meio do conjunto. E eu não fico muito preocupado com os valores dele. Ela não é tão afetada por valores outliers. E a moda vai ser o elemento que vai ter dentro do meu conjunto de dados lá, que vai apresentar maior repetições, que vai apresentar maior quantidade de frequências. Então aí eu consigo saber quem que vai ser o elemento que eu tenho lá como moda. Então pode ter que eu tenha um conjunto de dados que todos os elementos apresentem uma única frequência, quer dizer, aparecer somente uma única vez, quer dizer, eu não vou ter moda. Eu vou afirmar que meu conjunto de dados é amodal. Mas pode acontecer que eu tenha dois elementos que apresentem a maior frequência possível. E aí eles passam a ser chamados de bimodal. Ou 3 frequências, né? Aí eles passam a ser chamados de trimodal. E assim sucessivamente. Mas se eu tiver vários, a gente costuma chamá-los de polimodais, tá? Quando a quantidade da frequência ela é muito grande em si. Então, por que isso é importante? É importante para que você consiga entender como é que está a distribuição dos seus elementos
e quem é a centralidade deles, né? Independente de qual seja a medida que eu vou estar utilizando, a distribuição e a centralidade é muito legal. Por quê? Porque sabendo a centralidade, eu consigo saber mais ou menos qual é o comportamento dos meus dados ali, né? E por esse comportamento eu já conseguiria dizer qual que seria o comportamento dos demais dados que eu não conheço. Então, se eu pegar uma empresa que tem 20 funcionários e eu afirmar lá, a média salarial desses meus 20 funcionários está na casa de R$ 3.000, vixe, essa média aqui está me falando muita coisa. Ela está me dizendo que o valor ali, né, que tende a ser a centralidade é 3.000. Então, vou ter pessoas que vão estar ganhando com certeza acima de 3.000, mas também vou ter pessoas ganhando abaixo de 3.000. Mas esse 3.000 é o valor central ali. A tendência é que ele não esteja tão distante dos demais em si. Então, por isso que a gente diz que é um resumo estatístico em si. Vamos ver cada uma delas em particular. A primeira é a média aritmética. Então, ela é dada por essa fórmulazinha aqui, né? Então, vou escrever a fórmula de novo para vocês conhecerem esse símbolo aqui. Ó. Esse daqui é o símbolo de somatório, né? Então, quem é o símbolo de somatório? Ele está dizendo que vai começar aqui no primeiro elemento e vai até o enésimo elemento, no último elemento lá que eu tenho. De quem? Dos valores que eu vou estar encontrando, e tudo isso daí tem que ser dividido pela quantidade observada. Quando você faz isso, você vai encontrar esse x barra aqui, que é a nossa média aritmética. Ele está dizendo que é para você pegar o primeiro valor x1, somar com o segundo valor x2, mais o x3 e assim sucessivamente, até que eu tenha lá o xn, e vou dividir tudo isso daí por n. Então, essa é a forma da gente calcular a média aritmética em si. Então, temos um exemplo aqui que já está desenvolvido para que vocês afixem essa ideia. Então, nesse caso, nesse meu conjunto de dados, ó, o 3 é o meu valor x1, o 5 é o meu valor x2, o 9 é o valor x3, o 12 é o valor x4, o 15 é o valor x5. Então eu vou somar todos eles, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, e vou dividir pela quantidade, que é 5. Então a soma vai me dar 44, que dividido por 5 vai me dar 8,8. Então eu digo que a centralidade desse conjunto de dados está próxima ali de 8,8, tá? A mediana, ela tem um significado diferente, já tinha dito para vocês, né? Ela é o valor central mesmo. O que eu estou dizendo com valor central é o seguinte: se eu pegar o meu conjunto de dados, desde onde ele começou até onde ele terminou, quando você encontrar a mediana, o que a mediana vai fazer? Ela vai identificar para você que antes dela tem 50% dos elementos e depois dela tem 50% dos elementos. É isso que a mediana faz, divide seu conjunto de dados ao meio. Então, se eu tiver 30 elementos, vai ser 15 abaixo da mediana, 15 acima da mediana, tá? Para você calcular a mediana, você tem que fazer uma lista que ela recebe o nome de rol. Essa lista, ela tem todos os valores, só que agora ordenados numa forma de sequência. Então, para que eu consiga calcular a mediana, a primeira coisa eu tenho que ter o rol dos elementos. Ó, aqui, ó, esse exemplo aqui. Então, meu conjunto de dados era 3, 5, 9, 12, 15, né? Eu tenho 5 elementos aqui, a quantidade de elementos ela é ímpar, tá? Primeira coisa que eu faço é construir o rol, construir a lista ali dos valores ordenados. Quando a quantidade de elementos é ímpar, a mediana vai estar na posição n mais 1 dividido por 2. Então é a quantidade de elementos mais uma unidade, isso dividido por 2. Então nesse exemplo aqui, ó, eu tenho 5 elementos. Então para descobrir a posição, basta eu pegar 5, somar mais 1 e dividir isso por 2. Então eu vou ter ali 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. Eu vou ter a terceira posição. Então, quem é o elemento que está lá na minha terceira posição no rol?
ao 9. Então, por isso que o 9 é a minha mediana. Isso quando a quantidade de elementos é ímpar. Quando a quantidade de elementos é par, você vai ter dois elementos que vão estar lá no centro lá. Então, aqui nesse exemplo aqui, nós construímos lá o rol. Eu tenho 6 elementos. A mediana, ela vai estar nas posições n sobre 2 e na próxima posição, na posição n sobre 2 mais 1. Eu vou pegar esses dois valores, vou somar e vou dividir por 2. Então, nesse caso aqui, eu tenho 6 elementos. Então, quando eu estou dizendo que eu tenho 6 elementos, a posição n sobre 2 seria 6 dividido por 2, né? Mais a próxima posição, que vai ser a posição 6 dividido por 2, mais 1, tudo isso dividido por 2. 6 dividido por 2, 3. Então, eu vou pegar o elemento que está na posição 3. 6 dividido por 2, 3, mais 1, 4. Então, eu vou pegar o elemento da posição 4, somar e dividir por 2. Então, na posição 3 aqui eu consigo identificar que eu tenho 6, na posição 4 eu tenho 9. Por isso que eu pego 6 mais 9, somo e divido por 2. E aí eu conseguiria encontrar aqui quem é o meu valor da mediana. Isso quando a quantidade de elementos é par, tá? Então eu tenho uma regra para quando a quantidade de elementos é par e tem uma regra para quando a quantidade de elementos ela é ímpar. E aí fica mais fácil da gente conseguir descobrir quem é o valor da mediana. A moda não tem uma fórmula propriamente dita, é mais observação. Basta você conseguir identificar quem é o elemento que mais está repetindo no seu conjunto de dados. Aquele elemento que tem a maior quantidade de frequência. Esse elemento é o que nós vamos chamar de moda. Então, por exemplo, se meu conjunto de dados tem os valores 8, 6, 2, 8, 4, 10, 15, 10 e 8, eu sei que o valor da minha moda aqui vai ser o valor 8. Por quê? Porque o valor 8 tem 1, 2, 3 repetições. Então, dentro do meu conjunto de dados, é o elemento que tem a maior frequência. Por isso que ele vai ser a minha moda, tá? Então, tem aqui um exemplo onde a gente poderia só fixar essa ideia. Por que a moda nesse conjunto de dados é o 15? Porque o 15 ele aparece uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Então, ele tem uma frequência de 4 unidades. Por isso que o 15 é a minha moda aqui nesse conjunto de dados, tá? Pode acontecer que o seu conjunto de dados apresente repetições. Quando ele apresenta repetições, a gente vai utilizar uma técnica que é chamada de média ponderada. Ela vai ser ponderada porque cada um dos seus elementos vai ter que ser multiplicado pela frequência ou pelo peso que esse elemento representa. Por exemplo, se eu tiver uma tabela com valores de x e as suas respectivas frequências, 2, 4 e 6. Aqui tem frequência 5, aqui tem frequência 13, aqui tem frequência 4. Então a média aritmética ponderada nesse caso aqui vai ser pegar o elemento 2 e multiplicar pela frequência 5. Mais o elemento 4 multiplicando pela frequência 3, mais o elemento 6 multiplicando pela frequência 4. Então é sempre assim, cada elemento multiplicando pela sua frequência, cada elemento multiplicando pela sua frequência. No denominador vai ser a soma só das frequências, só dos pesos. Então aqui vai ser 5 mais 3 mais 4. Então quer dizer que a nossa média aritmética aqui vai ser dada da seguinte forma: 2 vezes 5, 10, mais 4 vezes 3, 12, mais 6 vezes 4, 24. Tudo isso dividido por 5 mais 3, 8, mais 4, 12. Então você vai ter a soma aqui: 24, 36, 46. 46 dividido por 12. Vamos fazer o cálculo aqui rapidinho para verificar, porque não vai dar exato, né? Então, 46 dividido por 12 vai me dar 3,83. Esse daqui seria o valor da nossa média aritmética ponderada.
Então vamos ver mais um exemplo, né, onde nós podemos aplicar a média aritmética ponderada. Então está aqui a nossa tabelinha, né, os nossos valores de x, 3, 5, 7 e 8, e as suas respectivas frequências, né? Então 3 está repetindo duas vezes. Quando eu estou falando frequência, muitas vezes a pessoa não está conseguindo fazer a ligação, mas eu estou dizendo o seguinte, ó, o 3 repete duas vezes, por isso que tem frequência 2. O 5 tem frequência 4, por quê? É 5, 5, 5 e 5, ele está repetindo 4 vezes. O 7 repete duas vezes. O 8 repete 3 vezes, né? Então o 8 repete aqui a sua terceira vez. Então muitas vezes é escrito assim em forma de tabela. Então você pega cada um dos elementos e multiplica pela sua frequência. Então 3 vezes 2 vai me dar 6, 5 vezes 4 vai me dar 20, 7 vezes 2 me dá 14, 8 vezes 3 me dá 24, que somados tudo me dão 64, que dividido pela soma das frequências são iguais a 11, né? Então 64 dividido por 11 vai me dar 5,81. E aqui nós teríamos a nossa média aritmética ponderada, tá bom? A média geométrica, ela é uma quarta medida de tendência central, um pouquinho mais sensível. Por que ela é sensível? Porque você calcula ela da seguinte forma. Você vai identificar a quantidade de elementos que você tem e vai fazer a raiz do produto desses elementos. Então, se eu tiver 2 elementos, a média geométrica vai ser uma raiz quadrada do primeiro elemento vezes o segundo elemento. Se eu tiver 3 elementos, a média geométrica vai ser uma raiz cúbica do primeiro vezes o segundo vezes o terceiro elemento. Se eu tiver 4 elementos, a média geométrica vai ser a raiz quarta do primeiro vezes o segundo vezes o terceiro vezes o quarto elemento. Então, é sempre a raiz enésima do produto dos elementos que eu tenho. Então, em virtude disso, é interessante que você identifique quem são os elementos que você vai estar trabalhando. Primeira coisa, esses elementos devem ser diferentes de zero, tá? Então, se na minha amostra tiver zeros, não adianta pegar e fazer média geométrica, porque o resultado vai me dar zero e ela não representa nada. Segunda coisa, é interessante que esses elementos sejam maiores do que zero, sejam positivos. Por quê? Porque quando o índice da raiz for par, no caso aqui do 2 e no caso do 4, esse produto aqui tem que ser positivo para que eu consiga extrair a raiz. Se esse produto aqui for negativo, eu não consigo extrair a raiz e automaticamente eu não chego ao resultado da minha média geométrica, tá? Vamos dar um exemplo aqui para vocês verem. Então, nesse caso aqui tem 5 elementos. 4, 7, 9, 10 e 12. Então, vai ser uma raiz quinta, né? Do produto 4 vezes 7 vezes 9 vezes 10 vezes 12. Então, você vai ter a raiz quinta de 30.240. Aí você vai pegar uma calculadora científica e vai calcular lá a raiz quinta de 30.240, encontrando o valor da média geométrica 7,87, tá? Esse seria o resultado que nós conseguiríamos encontrar. Veremos que também existe como medidas de tendência central os quartis e percentis. Na verdade, existe até mais do que os quartis e percentis. Aqui a gente está relacionando esses dois, mas existem outros. Vou falar primeiro sobre o quartil, né? Então, o que é um quartil? Um quartil nada mais é que são 3 medidas de tendência central que dividem seu conjunto inteiro. Então, você tem um conjunto de dados que começa nesse ponto e vai terminar naquele ponto. Quando eu falo para você que eu vou dividir o meu conjunto de dados em 2 partes iguais, lembra que a gente chamava esse ponto aqui de mediana.
Então, quando eu calculava a mediana, eu estava dizendo que eu tinha 50% dos elementos antes da mediana e 50% dos elementos após a mediana. Só que agora, quando eu quero uma divisão um pouquinho mais detalhada, eu vou dividir isso daqui em 4 partes iguais. Então a primeira parte aqui é o quartil número 1, a segunda parte é o quartil número 2, a terceira parte é o quartil número 3. E cada uma delas agora vai representar um acúmulo de 25% de todos os seus elementos em si. Então, eu tenho agora 3 medidas aqui, ó. Quartil número 1, quartil número 2 e quartil número 3. E você já deve ter observado que o quartil número 2 é a minha mesma mediana, que nós estamos acostumados lá a trabalhar. Então, quando eu quero fazer a divisão dos meus dados de 25% e 25%, eu uso o quartil. Quando eu quero fazer a divisão dos meus dados de 50% e 50%, eu uso a mediana, tá? Lembrando que o quartil número 2 também é a mediana, serve também para poder utilizá-lo, né? Porém, pode acontecer que você queira fazer uma divisão um pouquinho mais detalhada. Se a sua divisão precisa de mais detalhamento, eu tenho uma outra medida que é chamada de decil. O que o decil faz? Vai pegar seu conjunto de dados e vai dividir em 10 partes iguais. Vai dividir em 10 partes iguais. Quando ele faz isso, cada uma dessas partes aqui vai representar 10%. Então eu vou ter aqui o decil número 1, decil 2, decil 3, decil 4, decil 5, decil 6, decil 7, decil 8, decil 9. E cada uma delas vai representar 10%. Então, quando eu uso decil, o que eu estou querendo, nada mais, nada menos, é dividir meu conjunto de dados de 10 em 10%. Tá? Então, quartil eu dividi em 4 partes, decil eu dividi em 10 partes. Pode ser que eu precise que essa divisão seja mais detalhada ainda. Quando acontece isso, nós utilizamos o percentil. Então, percentil nada mais é que pegar meu conjunto de dados e dividir esse conjunto de dados de 1 em 1%. De 1 em 1%. Ou seja, você está dividindo ele em 100 partes, tá? Então, aí eu conseguiria entender o meu conjunto de dados de uma forma um pouquinho mais escalonada, né? De 1 em 1%, tá? Então, essa é a diferença entre o quartil, o decil e o percentil. É a quantidade de vezes que você faz essa divisão especificamente em si, tá bom? Bom, sabendo desses elementos, a gente vai ver que utilizar as medidas de tendências centrais pode apresentar vantagens e desvantagens. A primeira vantagem, eu consigo entender os dados melhor. Utilizando qualquer uma delas, eu consigo entender meus dados melhor, tá? Me ajuda a tomar algumas decisões, né? Se eu tiver numa indústria, se eu estiver construindo um determinado equipamento, se eu estiver construindo um determinado alimento, fazer cálculo de uma medida de tendência central, isso me ajuda muito. Em artigo científico, normalmente, quando a gente trabalha com alimentos, é sempre dado o valor da média mais ou menos o valor do desvio padrão. Então, só a média e o desvio padrão já conseguem me dizer qual é o comportamento daquela minha amostra ali. Tem desvantagens. A primeira desvantagem são aqueles valores muito aberrantes, lá que nós chamamos eles de outlier. Eles alteram muito o valor da média, principalmente, tá? Porém, é interessante utilizar a média aritmética, porque a média aritmética ela é muito apropriada para trabalhar com dados do tipo quantitativos. Dados do tipo qualitativos é melhor utilizar a mediana e a moda. E aí, o problema de utilizar a mediana e a moda, uma desvantagem, é que eu não consigo entender qual é o comportamento da distribuição dos dados em si. Bom, então essa foi a nossa pequena aula mostrando para vocês o comportamento das medidas de tendência central. Obrigado, até a próxima.